questão da autossuficiência, gente, eu acho que é uma dúvida que eu escuto bastante, principalmente entre as mulheres, porque a gente escuta muito, né, que homens não gostam de mulheres autossuficientes. Vocês já escutaram isso? E aí eu acho que cabe a gente refletir sobre o que é autossuficiência, como que a autossuficiência ela constrói uma postura diante desse outro e o como que ela pode interferir, seja positivamente, seja negativamente nos nossos relacionamentos, tá bom? Vou começar aqui, vocês vão deixando as dúvidas aí pra mim que eu quero responder, tá bom? Vamos começar sobre o que é autossuficiência. Pessoal, autossuficiência tem a ver com você não precisar do outro para sobreviver, tá? Então tem a ver com uma independência emocional, ou seja, você não precisa do outro para regular as suas emoções. Você consegue sustentar as emoções positivas e as emoções negativas. Você consegue enfrentar as dificuldades da vida sem precisar que o outro esteja lá te apoiando, próximo ou até mesmo resolvendo as questões por você, tá? Então, além de uma independência emocional, você também tem uma independência física, né? Ou seja, você consegue cuidar de si mesma, né? Se você precisar ir no médico, você vai lá no médico sem precisar que alguém faça isso por você. Então, você tem essa independência. E também envolve ter uma independência financeira. Então, você paga suas próprias contas, você ganha o seu próprio dinheiro, você decide, né, para onde que os recursos financeiros que você ganhou, onde que eles vão ser aplicados. Então, autossuficiência diz muito dessa independência em relação ao outro, tá certo? É igual a gente fala, autossuficiência, gente, é a pessoa que é dona do próprio nariz, tá certo? Então, é aquela pessoa que é dona de si e que tem total autonomia para tomar decisões em qualquer área da vida, porque ela não precisa do outro, né? Quando a gente escuta assim a primeira impressão, a gente deve imaginar, nossa, ser autossuficiente é maravilhoso, né? E tem sim coisas muito positivas da gente ser autossuficiente, tá? A primeira coisa é que uma pessoa que ela é autossuficiente, ela sente que ela tem poder sobre a própria vida. Se você não depende do outro em nada, significa que você tem as competências que são necessárias para você cuidar da sua vida, né? Então, uma pessoa que ela é autossuficiente, ela se sente realmente competente para cuidar de si mesma, para se sustentar, para enfrentar as situações, né? E se sentir competente diante da própria vida é algo realmente que é positivo, né? Traz essa sensação, o quê? De poder pra gente. Junto com a sensação de poder, também vem a sensação de autocontrole, de que é aquilo, sou eu que decido o que eu vou fazer. Sou eu que estou assim na direção, né, desse carro da minha vida, né? Eu é que comando, eu é que escolho. E isso também alimenta essa sensação de competência, essa sensação de ter poder sobre a própria vida, tá certo? Então, nesse sentido, a autossuficiência, ela é muito positiva. Mas nós temos que olhar também em outros aspectos e são esses que vão justamente impactar o relacionamento amoroso, tá? Uma pessoa autossuficiente, ela acredita em si mesma, como eu acabei de falar para vocês, ela tem uma relação positiva consigo mesma. Se você acredita em você, se você acha que você é competente, que você é capaz, significa que você tem uma relação de confiança com você mesma. Isso sim é muito positivo. Então a relação da pessoa com ela mesma, né, é uma relação saudável. O problema da autossuficiência, pessoal, é a relação de entre você e o outro, tá? Uma pessoa autossuficiente, não só ela não depende do outro, como ela não quer depender do outro em absolutamente nada. Ela não quer, né, que o outro tenha influência nas decisões dela. Ela não quer essa influência da presença do outro, né? Então, uma pessoa que ela é muito autossuficiente, ela vai colocar um certo distanciamento do outro para que esse outro não influencie diretamente na vida dela. Porque a partir do momento que o outro começa a influenciar, essa autossuficiência já não é tão autossuficiência mais, tá? Então, em relação
relação ao outro, gente, a autossuficiência coloca um distanciamento. E uma outra coisa que a gente precisa entender sobre autossuficiência é que geralmente existe uma desconfiança do outro, tá? Então você pode observar as pessoas que são muito autossuficientes, ou talvez seja você, né, que tem essa autossuficiência, mas as pessoas que têm esse perfil, elas olham para o outro com desconfiança. Por que a gente não quer depender do outro, pessoal? Por que é tão ruim depender do outro? É ruim depender do outro porque nem sempre as coisas acontecem do seu jeito. É ruim depender do outro porque você não tem como controlar o que o outro faz. É ruim depender do outro, né? Porque você se sente impotente diante das decisões que o outro vai tomar. Por isso, uma pessoa autossuficiente, né, ela vai se afastar porque ela não quer se sentir vulnerável diante do outro, ela não quer se sentir impotente diante do outro, né? Ela não quer ter que confiar nesse outro para fazer qualquer coisa na sua própria vida. Uma pessoa que vem, né, de uma postura muito autossuficiente, é interessante investigar na vida dela, tá? Como é que foram as relações ao longo dessa vida. Porque se as relações foram muito negativas, então se toda vez que ela precisou de alguém, ela se decepcionou, ela quebrou a cara, né? Ela percebeu que ela não podia contar com o outro, aí ela cria de fato uma desconfiança em relação ao outro e vai tomar conta da própria vida. Então, muitas vezes uma pessoa autossuficiente, ela teve essa história, ela construiu uma desconfiança do outro que diz assim: não, eu prefiro não depender, eu não posso depender das pessoas porque ninguém é confiável, porque ninguém vai realmente cuidar de mim, porque ninguém, né, vai ser realmente honesto e verdadeiro. Então é muito comum que pessoas com muito autossuficiência, elas sejam extremamente desconfiadas do outro, tá? E aí, se a pessoa ela é desconfiada, isso é claro que vai ressoar nas relações de maneira geral. Eu vou falar daqui a pouquinho do relacionamento amoroso, tá? Mas nas relações de maneira geral, uma pessoa autossuficiente, ela vai o quê? Colocar esse distanciamento. E se ela coloca distanciamento, ela não vai querer que o outro se aproxime tanto dela, né? Ela vai querer deixar o outro numa distância segura, né? Porque, como eu disse, se o outro se aproxima demais, ele começa a influenciar na sua vida. E uma pessoa autossuficiente não quer que isso aconteça. Essa distância, pessoal, vai tornar mais difícil a construção de relações de intimidade, tá? Porque na intimidade nós precisamos de aproximação, nós precisamos de conexão com o outro. Não tem como se conectar com o outro se você não se aproxima dele, se você não permite, né, que seja construída essa relação de intimidade. E na relação de intimidade, e é por isso que tem muita gente que morre de medo de intimidade, tá? A relação de intimidade, a intimidade só é construída quando você consegue se abrir de verdade para o outro e quando o outro consegue se abrir de verdade para você. E ter essa abertura emocional significa o quê? Se colocar vulnerável diante do outro, né? Então, para que haja intimidade, veja bem, as pessoas que você mais tem intimidade são as pessoas que realmente te conhecem, tanto no seu positivo quanto no seu negativo, né? Tanto nas suas dificuldades. Por isso que a intimidade, ela se constrói em cima da vulnerabilidade. Uma pessoa autossuficiente, se ela não confia no outro, ela não vai querer mostrar a vulnerabilidade para o outro. E se ela não mostra essa vulnerabilidade, ela vai criar esse distanciamento na relação, tá certo? Pode ser que seja uma pessoa super agradável, super divertida, que você gosta de estar perto dela, mas você nunca sabe realmente como é que ela está, você nunca sabe se ela está precisando de alguma coisa ou se ela está passando por algum problema, porque existe esse distanciamento, tá certo? E se existe o distanciamento, vai ser mais difícil se aprofundar, né, nas relações. Então, a pessoa autossuficiente, ela vai ter pouquíssimos vínculos profundos. Porque quanto mais profundo o vínculo, mais influência o outro tem em você. E isso vai afetar diretamente a sua sensação de autossuficiência,
tá certo? Então isso é muito importante vocês entenderem, tá, pessoal? A postura de uma pessoa autossuficiente com ela mesma é uma postura positiva de competência e de capacidade. Mas uma pessoa autossuficiente diante do outro geralmente é uma postura de desconfiança. E isso vai refletir em todas as relações. No relacionamento amoroso em especial, isso torna algo assim bem mais desafiador. A Joana tá dizendo aqui, sim, passei 5 anos fechada depois de um término muito ruim. Resolvi me abrir e criar conexão emocional com a pessoa. Em poucos dias estamos morando juntos e está maravilhoso. E é muito comum, né, quando a gente se decepciona com alguém, nós irmos para o polo da autossuficiência, por proteção mesmo, tá, gente? Então, se aconteceu de você acreditar numa pessoa e essa pessoa, ela traiu sua confiança, ela te decepcionou muito, né? Isso não precisa ser uma pessoa, pode ser várias pessoas. Como uma forma de proteção, ir para a autossuficiência, né? É algo assim comum, porque se você só depende de você, você está protegida, né, da presença do outro na sua vida. Se você é dona do próprio nariz, tanto faz o que o outro faz, ou se ele está lá, ou se ele não está lá, porque aí você está segura nisso que você construiu para si mesma, né? Então fazer esse movimento depois que você se decepciona é algo muito comum, né? De eu não quero depender mais de ninguém, ou de eu não vou deixar mais ninguém se aproximar, não vou deixar mais ninguém se aproximar, né? Não vou permitir que ninguém entre na minha vida, e aí você caminha para esse polo de autossuficiência, tá certo? É interessante, né, que se a gente fosse pensar em polos, a autossuficiência, gente, está no polo oposto da dependência emocional. Enquanto a dependência emocional, você não consegue sobreviver sem o outro, na autossuficiência, você não quer que o outro, né, seja alguém importante na sua vida. Porque se ele for alguém importante na sua vida, você vai depender de algumas coisas dele. E isso te provoca mal-estar. Por isso que eu tô falando que a autossuficiência está no extremo oposto da dependência emocional. Enquanto um não sobrevive sem o outro, a autossuficiência não quer, de jeito nenhum, depender de absolutamente nada que tenha a ver com o outro. Dois opostos, tá certo? Só que tudo que é extremo, gente, vai trazer dificuldade para nós. Saúde vai ser sempre equilíbrio, vai ser sempre você encontrar um meio termo, né, entre a situação de dependência que te deixa muito vulnerável, e isso realmente é ruim para você, e a situação de autossuficiência que te deixa muito isolada. Essa é uma outra questão a respeito da autossuficiência. Pessoas, né, que têm essa postura muito autossuficiente, elas acabam ficando muito sozinhas. Porque já que elas têm uma desconfiança em relação ao outro, elas não permitem que esse outro acesse a vulnerabilidade, elas acabam tendo que lidar com as coisas muito sozinhas. Elas dão conta, então elas conseguem lidar com tudo que vier sozinho, mas a sensação de solidão também é algo muito presente na autossuficiência, justamente porque ela não quer abrir, né, para que o outro participe, tá certo? E aí é que surgem os problemas, né, dessa postura, pessoal. Porque se nós queremos construir relações, tá? Relações, gente, relações sejam amorosas ou qualquer outro tipo de relações profundas, ela requer conexão. E conexão requer abertura emocional. Sem abertura emocional, a gente não consegue se conectar de verdade com o outro, tá certo? E aí, na autossuficiência, essa conexão que muitas vezes eu estabeleço com o outro, ela vai ficar defasada. Porque a pessoa está nessa postura de recuo, né? Ela não é uma pessoa que vai se entregar, é uma pessoa que ela quer estar ela com ela e ponto. Então, isso dificulta a capacidade de conexão, tá? Então eu escuto muito de mulheres, né, que tem esse perfil mais autossuficiente, que os relacionamentos não duram, né? Que às vezes não dura 1 semana, 2 semanas, né? E aí a gente precisa observar com que postura você está indo para esse relacionamento. Porque se você vai com essa postura de muito autossuficiência, o outro pode entender que você não tem abertura emocional para estar numa relação.
Então comecem a observar se esse não é um problema que vocês estão enfrentando. Eu escuto muito, nossa, Luísa, meus relacionamentos não duram 2 semanas, não duram 1 mês, né? Com que postura você tá indo? Porque o outro, ele entende essa postura, né? De eu não quero precisar de ninguém, de eu não preciso de você. E quando você vai para a relação com essa postura, você dá a entender para o outro que você não quer conexão profunda, que você não quer construir junto, que você quer continuar tendo a sua própria vida. E essa imagem afasta as pessoas de você, especialmente se for um parceiro amoroso, tá? Então, esse é um dos desafios de alguém que tem uma postura de muito autossuficiência, né? Comunicar que você não tá aberta. E a comunicação, gente, não tem a ver com o que você fala somente, tá? A fala é um tipo de comunicação, mas tem muito a ver com a sua postura diante do outro. Então, se a sua postura é uma postura de fechamento, o outro não vai sentir que ele tem brecha para estar com você na sua vida, tá? Como eu disse lá no começo, né? Duas frases que são bem típicas de pessoas autossuficientes. Uma é: eu sou dona do meu nariz, né? Sou dona do meu próprio nariz, não devo nada pra ninguém, né? Isso é muito típico, né, de uma fala de alguém autossuficiente. E a outra fala é: eu não sou obrigada a nada, né? Eu escuto muito, né? Não sou obrigada a nada. Uma pessoa autossuficiente, ela realmente não se sente obrigada a nada, né? Mas a partir do momento que você quer estar numa relação, essa postura de eu não sou obrigada a nada, ela fica problemática. Porque a relação, ela não é composta somente dos seus desejos. Uma relação é composta dos seus desejos e dos desejos do outro, né? E aí quando você se coloca na relação do tipo não sou obrigada a nada, é como se o outro não existisse, ou como se o outro não fosse importante para você. E isso, como eu disse, vai criando o quê? Distanciamento. E isso vai fragilizando a conexão que você vai construindo com o outro. Por isso é problemático, tá? Nos relacionamentos amorosos, gente, a autossuficiência traz problemas. Porque na relação existe você, existe o outro e existe o nós. Como você vai construir o nós numa postura de eu não sou obrigada a nada? Como você vai construir o nós numa postura de eu não preciso de você? Não tem como haver uma construção do nós com esse recuo emocional típico da autossuficiência. Não é possível, porque aí o nós ele não é formado, tá certo? E aí pegando o que eu falei da dependência emocional. Na dependência emocional é o oposto, tá? Na dependência emocional parece que só existe o nós, não existe o eu. Então somos nós, tanto que você perde a noção da sua identidade. Na autossuficiência só existe o eu, é o meu jeito, dona do meu nariz, não sou obrigada a nada. E aí, como só existe o eu, não vai ser construído o nós. Então as duas formas são problemáticas, porque a dependência, ela exclui o eu. E a autossuficiência exclui o nós. As duas formas vai trazer dificuldade nos relacionamentos amorosos, tá certo? Por que a pessoa autossuficiente ela se sente mais confortável, né, nessa postura recuada, né? Primeiro porque se ela não precisa do outro para nada, ela não vai ter muita expectativa em relação ao outro. Então se o outro estiver lá ou não estiver, tanto faz para ela, tá? E aí por isso que ela fica num lugar um pouco mais confortável. E ela também não vai se envolver tanto. Se ela não tem grandes expectativas, ela não vai se entregar de fato para a relação. E isso faz ela se sentir mais segura e mais protegida nesse distanciamento que ela vai criar com o outro, tá? Agora, vamos nos colocar, né, na pele de quem está se relacionando com uma pessoa autossuficiente. Né? Vamos supor que seja seu parceiro ou sua parceira que seja super autossuficiente. Você acha que é confortável se relacionar com alguém que o tempo todo comunica pra você que não precisa de você? Você acha que isso é algo legal? Se você tivesse um relacionamento com uma pessoa muito autossuficiente e o tempo todo ela comunicasse com ações que você não é tão assim necessário, você acha que isso não ia ser um pouco desconfortável? Uma pessoa que comunica pra você o tempo todo que ela não precisa de você, você vai se sentir próxima dessa pessoa?
próxima? Você vai sentir conexão com essa pessoa? Uma outra questão que a gente tem que pensar. Uma pessoa que comunica pra você que você não é necessário pra nada na vida dela, faz você sentir que você é importante na vida dela? Ou faz você sentir que tanto faz a sua presença ou a sua ausência, que pra ela tá tudo bem, você tá presente ou você não está, né? Então assim, e outra coisa, a última coisa que eu quero que vocês pensem, uma pessoa, né, que tem essa postura de não preciso de você, vai fazer você perceber que você agrega na relação? Então, uma pessoa que é muito recuada e muito autossuficiente, ela comunica para o outro que ele não é importante. Se o tempo todo ela está recuada e falando a minha vida é ótima, maravilhosa e plena sem você, eu não preciso de você na minha vida para nada, você comunica o tempo todo para o outro que ele não importa. Que o que importa é você e a sua vida. E é isso que impede, pessoal, a construção do nós da relação. Por isso que no amor, gente, pessoas que têm essa postura de autossuficientes, muito autossuficiente, elas vão ter dificuldade de manter uma relação por muito tempo, muitas vezes. Porque você vai ficar comunicando de maneira direta ou indireta para o outro que ele não é importante. E se o outro ele realmente percebe que ele não é importante, em algum momento ele vai querer ir embora. Porque é muito ruim estar numa relação onde você não sente que você tem importância na vida do outro, que você tem um lugar na vida do outro, né? E infelizmente quem tem a postura muito autossuficiente comunica para os parceiros que eles não têm lugar, né? Porque eles não são importantes, porque a gente só dá lugar na nossa vida aquilo que é importante. Se eu não preciso de você para nada, você não é tão importante assim para mim. E aí os parceiros entendendo, né, que não são tão importantes, vão se desconectando e muitas vezes saindo. Então, escuto muito de pessoas autossuficientes que meus relacionamentos não duram muito tempo. Ou às vezes até começam, mas depois o outro vai desanimando, vai ficando frio, vai ficando distante e a relação acaba. É porque é essa comunicação que você está trazendo para o seu relacionamento. E isso, né, se eu quero uma relação com o outro, não é uma comunicação que agrega, não é uma comunicação que vai facilitar a construção do nós. E sem o nós, gente, não tem relacionamento. A pessoa autossuficiente, se ela não quiser estar num relacionamento, ela vai viver muito bem, tá? Então, se pra você quer viver bem com você mesma, né, tá tudo certo ficar nessa postura de autossuficiente. Agora, se você deseja estar na relação com o outro, vai precisar fazer algumas modificações nessa postura. Porque estar com o outro é dar um lugar para esse outro na sua vida. É reconhecer a importância que o outro tem na sua vida. É tomar decisões em conjunto com o outro. É fazer coisas, né? Entendendo que o que você fizer vai ressoar na vida do outro. E o que o outro fizer também vai ressoar na sua vida. Então, numa relação de casal, pessoal, não existe essa independência plena. Essa independência plena que vem com a autossuficiência, ela só vai existir se você estiver solteira e sozinha. A partir do momento que você entra numa relação com o outro, vocês vão ter algo que a gente chama de interdependência. Tudo que um fizer vai impactar no outro. Vocês dois passam a ter uma coexistência, né, conjunta. Vocês estão construindo uma vida a dois. Não tem como ser autossuficiente quando você está numa relação de construção a dois. Porque o outro vai ser importante, né? Isso especialmente nos casamentos, tá, pessoal? Casamento é uma relação que, assim, que pressupõe-se, né? Que é uma relação que é para durar mais tempo, né? E pressupõe-se que é uma construção conjunta. Se você vai construir conjuntamente, né, com o outro, você precisa do outro. Quer você queira, quer você não queira, se você está numa relação, você precisa do outro para construir essa relação. Ninguém, gente, constrói a relação sozinho, tá? Eu sei que tem muitas vezes pessoas que acham, não, eu seguro a barra, eu dou conta de segurar. Isso não é saudável. A relação, ela é uma co-construção.
São duas pessoas construindo juntas, tá? E uma pessoa autossuficiente não vai conseguir estar numa relação de co-construção, porque ela não quer depender do outro, ela não quer considerar as opiniões, os posicionamentos do outro, e isso vai dar um problemão no relacionamento, tá? Então, se você quer um relacionamento amoroso, você tem que entender que sim, se você tá numa relação, o outro é importante, a opinião dele influencia. A opinião dele, né, vai ser determinante também nas decisões que você vai construir para a vida enquanto casal. Não dá para sustentar a autossuficiência numa relação de casal saudável, tá? Porque isso vai minando a conexão e a sustentação desse casal para enfrentar as dificuldades que vão vir com a vida. Não tem como. Mas, Luísa, se não tem como ser autossuficiente, como é que eu vou para a relação sem ir para a dependência? Porque acho que o maior medo das pessoas é: eu vou entrar na relação, vou me perder nessa relação. De repente não existe mais o meu eu dentro dessa relação, né? A grande questão, gente, a chave, né, pra gente ter uma relação saudável e não ir nem para dependência e nem para autossuficiência, chama-se autonomia emocional, tá? Autonomia emocional. Veja bem, autossuficiente é diferente de ter autonomia emocional, tá? Na autonomia emocional, eu ainda sustento as minhas emoções, eu ainda, consigo fazer as coisas por mim mesma, né? Eu consigo tomar decisões, mas eu consigo incluir o outro quando eu estou numa relação. Essa é a diferença, tá? De autossuficiência para autonomia emocional. Na autossuficiência eu não sou obrigada e eu não preciso de você, tá certo? Então, assim, é tudo do meu jeito, porque eu não sou obrigada a nada. Essa é a autossuficiência, tá? A autonomia emocional, olha como é diferente a postura da autonomia emocional, pessoal. Na autonomia pessoal, você comunica pro outro assim: eu consigo fazer sozinha, mas eu gostaria de fazer com você, porque nós estamos juntos. Olha como é diferente a postura de alguém que tem autonomia emocional e alguém que tem autossuficiência. Na autossuficiência, você diz assim: você não é importante, né? Eu consigo viver sem você. Na autonomia emocional, você diz: eu consigo viver sem você, mas eu quero viver com você. Vamos fazer juntos? Na autonomia emocional, você convida o outro para estar com você, sem se perder no outro. Mas você convida ele para construir junto a vida que vocês querem. Na autossuficiência, você exclui o outro dessa relação. Essa é a diferença dessas duas posturas. E se você quer e deseja um relacionamento saudável, você precisa sim desenvolver autonomia emocional. Mas se você for para a autossuficiência, você vai ter outros tipos de problema. Você não vai ter mais os problemas que você tinha se você era dependente. Mas não significa que você não terá novos problemas, tá certo? Deixa eu ver aqui um pouquinho o que vocês estão falando. A Ana Karina tá dizendo: Lu, e quando a pessoa que se interessam por um padrão indisponível, né, se relacionam com uma pessoa autossuficiente? Mas, gente, esse padrão autossuficiente diz muito de uma indisponibilidade, tá? Então, essas pessoas que elas são muito indisponíveis, que elas só são muito focadas nelas mesmas, isso diz de uma indisponibilidade, isso diz, né, dessa autossuficiência. Então, é muito comum, né, que quem tenha um padrão de escolher pessoas só indisponíveis, escolha pessoas que sejam autossuficientes, né? Que é essa pessoa que ela tem a vida dela, os amigos dela, os momentos dela, a profissão dela, o dinheiro dela, e você fica o tempo todo se sentindo excluída. E aí é por isso que você se sente o quê? Insegura, porque você percebe que o outro não se entrega, que o outro não abre para que vocês construam coisas juntos, né? Que você não sente que é possível estabelecer um compromisso que dê segurança, porque o outro tá lá na vida dele e comunicando que tanto faz para você, entendeu? Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência a escolher pessoas indisponíveis, é bem provável que em algum momento você se depare com uma pessoa autossuficiente, porque ela comunica indisponibilidade. Então, só pra gente ir amarrando tudo que a gente falou, tá? É importante sim ter autonomia emocional,
Quando entramos no relacionamento, eu acho que esse é um dos maiores desafios para nós, é estar na relação com o outro, entendendo que nós vamos construir juntos, mas mantendo a nossa autonomia emocional, tá? Eu preciso continuar dando conta da minha vida, eu não posso querer que o outro dê conta da minha ansiedade, o outro, né, me sustente financeiramente pelo resto da vida, porque aí eu vou para dependência, então eu tenho que continuar mantendo a minha autonomia, tá? Mas eu preciso abrir para essa pessoa entrar na minha vida. Se essa pessoa não tiver abertura, não tem como.